Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre a amigdalite. Sabe quem soa o alarme e ativa o nosso sistema de defesa quando o nosso organismo se sente ameaçado por alguma doença? Sim, acertou quem falou amígdalas. Localizadas na região da garganta, as amígdalas estão expostas à passagem do ar, comida, bebida e tudo que nós levamos à boca, ficando deste modo expostas aos vírus e bactérias. Mas existem pacientes que têm amigdalite de repetição ou infecções recorrentes, que exigem o uso de antibióticos por um longo período, causando prejuízos na qualidade de vida destes pacientes. Outros até recebem a indicação de cirurgia para a remoção das amígdalas, tal como é o caso de Marlene Diogo. Então, vamos conferir a história ou o depoimento da Marlene na reportagem que se segue. Olá, eu sou Joaquina Marlene Diogo. Eu sofria de amigdalite desde os meus 2 anos até os 12 anos, onde sofri uma cirurgia. Na primeira fase, como eu era muito pequenina, eu não recordava, a minha mãe que relatou mais tarde, mas quando me dei conta, já um pouco mais crescida, eu não conseguia dormir. Aquilo causava bastante dor, principalmente nas noites. Criava-me grandes dificuldades para dormir. Eu não conseguia respirar, sem falar em comer. Também não conseguia comer. Muitas aulas eu perdi porque as amigdalites não te permitem fazer absolutamente nada quando estás em crise forte, porque aquilo causa febre muito alta, má disposição e falta de apetite. Até nem falta de apetite em si, não consegues mesmo comer nem sequer beber água. Então, em crise eu não conseguia ir à escola, eu fazia natação por causa da asma e nem conseguia ir à natação. Então, os meus colegas de natação ficavam, por que não entras na água, por que não entras na água? Às vezes eu ia assistir os treinos, mas não podia entrar para a água porque a amigdalite não permitia. Em 2 meses eu tinha que ter pelo menos uma vez crise. Eu não podia tomar sorvete, não podia apanhar corrente, não podia tomar água gelada e eu era criança. Essas limitações faziam-me mal, porque nem um gelinho sequer na escola eu podia chupar. Então aquilo para mim era desgastante. Então estava sempre limitada. Fazia um bocadinho de frio, tinha que cobrir a minha garganta sempre com alguma coisa. Então era frustrante. Não podia andar com o peito exposto ou sem uma camisola. Bastasse mudar a temperatura ou baixar a temperatura, tinha que cobrir a garganta. Isso criou hábito. Uma cirurgia é sempre assustadora. E eu recordo-me que disseram-me, olha, tens que tirar algumas coisas da garganta. Será que vão tirar um pedaço de mim? Então o médico otorrino explicou-me como é que seria. E pronto, aceitei. A parte boa é que no fim da cirurgia só podíamos tomar sorvete. Essa era a parte mais divertida. Então encarei de boa. Já conseguia dormir, já conseguia respirar, ter uma noite completa sem acordar-me com aquela impressão que estou a ser sufocada. Então eu acordava normalmente e dormia normalmente, acordava normalmente. Então aquela época de distúrbios do sono passaram completamente. Desde lá até então melhorou bastante, sim, é verdade. Mas eu sempre tenho cuidado, precaução de não dormir com uma janela aberta para correntes, não me expor muito a ventos ou tomar um gelado com corrente. Isso eu cortei de vez, tanto para mim como para os meus. Então tenho sempre esse cuidado. E sempre que eu tenho uma sensação da garganta estar a coçar, eu faço um garguejo com água morna e sal. Para mim é tiro e queda. Dor de garganta, dificuldade para engolir, febre, dor de cabeça são alguns sintomas que fazem parte do dia a dia de muitos moçambicanos que têm amigdalite. Por essa razão, hoje no Saúde e Vida recebemos o Dr. Pedro Machava. É médico otorrino e é diretor de serviço de otorrinolaringologia aqui no Hospital Central de Maputo. Dr. Machava, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde e Vida. Muito obrigado. Viemos aqui para falarmos de um tema bastante importante, que é a dor da garganta. Muito bem. Nas edições passadas de Saúde e Vida tivemos a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre a sinusite, a rinite e hoje chegou a vez da amigdalite. Afinal de contas, o que é a amigdalite? Bem, telespectador, a amigdalite
não é mais que uma inflamação das amígdalas palatinas. As amígdalas palatinas são umas glândulas que nós, os seres humanos, temos bilateralmente. Quando abrimos a nossa boca, vamos ver as duas bolinhas dentro da nossa boca. Essas são chamadas amígdalas palatinas. Ok. E muitas vezes a amigdalite é confundida por vezes com a faringite. Qual é a diferença de uma doença e da outra? Quais são os sintomas? Para falarmos da amigdalite, como havia dito, que é a inflamação dessas amígdalas palatinas. A faringite seria a inflamação da parede posterior faringe. Mas, geralmente, não há amigdalite sem faringite. Portanto, chamamos isso na nossa literatura, que é uma faringoamigdalite, neste caso. Muito certo, uns nomes um pouco complicados, mas enfim, estamos a aprender. Sabemos que a amigdalite, especialmente a do tipo viral, é mais comum em crianças cuja imunidade ainda é um pouco baixa e ainda não está bem desenvolvida. Para além da imunidade baixa, quais são os outros fatores de risco para a amigdalite? Bem, para falarmos um pouco das amigdalites nas crianças, não podemos esquecer as adenoides. Entende? Para falarmos dessa amigdalite na criança, diríamos de que todo forma parte, chamamos isso do tecido linfático ou do anel do Aldeia, que é constituído pelas amígdalas palatinas, as amígdalas faríngeas, as amígdalas de Lusca e as tubarcas, as do ouvido. Então, esses vão formando o chamado anel. Então, todo esse tecido linfático, quando se inflama, tem relação. Na criança, vai dando um processo inflamatório dessa massa que fica por detrás do nariz. Então, e aí dizemos isso, são as adenoides. Quer dizer, a criança não consegue respirar pelo nariz. E quando inflama, as laterais são as amígdalas. Então, geralmente, como é o mesmo tecido linfóide, vão inflamando todas elas. As amígdalas palatinas, as amígdalas faríngeas ou adenoides, as tubáricas dos ouvidos e, portanto, vai dando esse quadro obstrutivo nasal, acompanhado com febre, dor da garganta, etc. E que muitas vezes os pacientes se queixam e procuram o serviço do otorrino para tentar descobrir a cura. Afinal de contas, tem cura para a amigdalite? Sim. A amigdalite tem cura. A amigdalite, quando estamos perante uma amigdalite viral ou bacteriana. Primeiro, é preciso, para poder tratar, temos que separar o tipo de amigdalite que estamos perante. Se é uma amigdalite bacteriana ou amigdalite viral. A viral é a mais comum, podemos dizer de quase 90% dos pacientes vêm com amigdalite viral. E 10% ou 15% são as bacterianas. Então, as virais, geralmente, o tratamento é mais um tratamento geral, quer dizer, assintomático. O que é? Fazer os gargarejos com água e sal, morno, tomar muitos líquidos e pode estar acompanhado de algum suplemento nutricional, uma vitamina, para poder elevar o sistema imunológico dessa criança. E os analgésicos, que estamos a falar do paracetamol, para poder também baixar o processo inflamatório, incluindo a própria febre, baixar a febre. Ok. E como podemos resolver este problema de uma vez por todas? Por vezes os pacientes têm amigdalite de recorrência, ou seja, têm infecção várias vezes por ano. E claro que isto interfere na qualidade de vida de qualquer paciente, porque tem de sempre recorrer às farmácias, estar a tomar os antibióticos, que não é muito saudável por vezes. Bem, quando já estamos perante a uma amigdalite a repetição, já temos que ver outros critérios da conduta. Nesse caso, seria a cirurgia. Mas para operar, existem critérios. Critérios, tanto que chamamos as indicações de uma amigdalectomia. Tanto na criança, assim como no adulto. Quer dizer, na criança, deve ser uma criança com
uma dificuldade respiratória, quer dizer, uma criança que ronca durante a noite, quer dizer, ele respira pela boca, é um respirador bucal. Ok. Não se alimenta como deve ser, porque as amígdalas, como são grandes, que tem sua classificação. Temos amígdalas de grau 1, 2, 3, até 4. Quando são 4, quer dizer que essas amígdalas se cruzam, chocam. Então, quer dizer, não deixa o espaço para a criança alimentar, nem para a criança, quer dizer, dormir, quer dizer, respirar. Então, a tendência é tentar abrir a boca para poder compensar o ar, porque as adenoides fecham lá atrás, as narinas não podem funcionar. Então, as amígdalas também são muito grandes, são de grau 4, bloqueiam. Então, o ar que passa com dificuldade. Então, é quando já há aqueles ronquidos noturnos, que tem feito também a apneia do sono. A criança dorme, mas chega um momento que tem um intervalo de, quer dizer, desperta. Porque ele fica sem oxigênio. Então chamamos isso apneia do sono. Logo, a qualidade do sono desta criança não é ideal. Isso vai interferir nas atividades do dia a dia, com certeza. Correto. Então, essas crianças já têm critérios cirúrgicos. Então, no adulto, quando já as amígdalas, quer dizer, tem 3, 4, 5 crises por ano, já tem critério para ser removido. Ou quando já começa a criar um abscesso, chamamos isso de abscesso piramidalino, quer dizer, já também tem um critério para cirurgia. Quando há uma complicação cardíaca, porque as amigdalites podem produzir outras complicações cardíacas, chamamos isso, a doença chamamos a miocardite, a endocardite. Quer dizer, o coração tem 3 capas. A capa do meio, ele inflama, quer dizer, chamamos isso endocardite. A miocardite, a do meio, e a endocardite, a de dentro. Então, quando essas 2 capas se inflamam, já tem critério também para nós submetermos à cirurgia. Muito bem, sabemos que as amígdalas são muito importantes para o nosso sistema imunológico, porque são as amígdalas que soam o alarme para o nosso organismo quando o organismo se sente ameaçado por alguma doença. E uma vez que é indicada a cirurgia para a remoção das amígdalas, como é que fica o organismo deste indivíduo? Bem, as amígdalas têm função até os 2 anos de vida. Quando uma criança nasce, o único tecido linfóide, as únicas defesas que tem são as amígdalas e as adenoides. Então, essa criança, na medida que ele vai crescendo, quando já atinge os 2 anos, essas amígdalas e as adenoides devem se atrofiar, regredir, ficar pequeninas. Sim, encolhidas. E depois começa a desenvolver outros tecidos linfóides, o quê? Quando tem infecção, já saem umas bolinhas por aqui, retroauricular, nos axilas, quer dizer, compreende? Então, essas são já as defesas que a criança desenvolveu depois dos 2 anos. Já aquelas amígdalas perdem a sua função. Agora, a sua persistência por um erro genético é que vai dando crises a repetição. Quer dizer, que se a gente remove essas amígdalas depois dos 2 anos, não tem nenhuma função imunológica. Mas nem assim, há aquelas crianças que a gente remove antes de atingir os 2 anos. Porque na medicina chamamos isso efeitos e benefícios, vamos ver. Quer dizer, se é uma criança que não tem uma boa qualidade de vida, tem apneia do sono, não respira como deve ser, não se alimenta, quer dizer, quando não se alimenta não vai crescer como deve ser como as outras crianças. O rendimento escolar fracassa por causa das amígdalas e as adenoides. É uma criança que não dorme bem, então tolera melhor de dia para dormir. Então não tem um bom rendimento escolar. Aquele período da apneia do sono, quer dizer, a morte de células que dá intelectualidade, são crianças que repetem as aulas, quer dizer, repetem os anos, né? E portanto, essa criança tem critério para operar. Então, às vezes nós operamos muito antes de atingir os 2 anos de vida, por causa do efeito de benefício, vamos vendo, porque as complicações são muito mais sérias. São aquelas crianças, por exemplo, que podem dormir e depois não conseguir despertar porque ficaram em apneia, os pais são mais jovens, não foram capazes de ver que a criança não está a respirar, que só por mexer a criança se assusta e volta a respirar e manda oxigênio ao cérebro.
E é uma situação delicada. Então, já nesses casos, às vezes nós operamos muito antes. Claro, vai baixar a imunidade durante aquele período, nós vamos indo compensando com alguns suplementos que vamos dando e quando já atinge os 2 anos, ele desenvolve-se normalmente e não tem tido crises a repetições. E como é que podemos prevenir a amigdalite? Bem, a prevenção, quer dizer, das amigdalites, quando existe já diríamos um erro genético, quer dizer, que já é conhecido na família, é preciso evitar muitos os produtos que possam, quer dizer, modificar o pH da garganta. Então, normalmente, a nossa garganta tem um pH ácido. Então, ao pôr algo que possa criar um pH básico e faz com que haja a proliferação dessas bactérias ou um processo inflamatório dessa garganta. Estamos a falar, por exemplo, de coisas geladas. Tudo que é gelado, ele vai modificar essa garganta e então se tornar-se suscetível a ter as infecções. Portanto, temos que evitar alguns condimentos, quer dizer, comidas muito condimentadas, estamos a falar desde os piripiros, nick-nack para as crianças, eles modificam o pH da garganta, então essa garganta fica suscetível a ter as infecções à repetição. Então, portanto... Então, temos que evitar, para que não tenhamos as crises frequentes. Muito bem. Bom, estamos a aprender muito hoje sobre a amigdalite, mas é momento de nós fazermos o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Esta é a segunda parte e é o momento de darmos a oportunidade para que os nossos telespectadores possam colocar as suas dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje, que é a amigdalite. Eu saúdo desde já a Enia Lipanga, que foi às ruas conversar com os nossos telespectadores. Olá, Mércia! Olá, Dr. Machava! Olá, estimado telespectador! Anualmente, o Hospital Central de Maputo realiza cerca de 600 cirurgias eletivas não oncológicas relacionadas com as nossas vias respiratórias. A remoção de amígdalas e adenoides lidera esta lista. E por se tratar de uma doença comum no mundo e em Moçambique, saímos à rua para ouvirmos dos nossos telespectadores as suas dúvidas e curiosidades sobre as amigdalites. Acompanhe! E aqui estamos nas ruas à procura de alguém e encontramos aqui uma telespectadora. Olá, boa tarde. Pode dizer o seu nome? Laumara Relógio. Laumária, já ouviu falar de amigdalites? Tem alguma curiosidade relacionada com esta doença? Sim, já. E qual é a curiosidade, Laumária? Gostaria de saber por que a amigdalite ataca mais no tempo do inverno. Olá, meu nome é Adérito Dário. Eu gostava de saber se o consumo de piripiri contribui negativamente para piorar o quadro sanitário de quem sofre de amigdalite. Chamo-me Isabel Hilário. Gostaria de saber quanto tempo dura o tratamento da amigdalite. Chamo-me Valijo Melcadir. Queria saber, doutor, qual é a recomendação, né? O que é que não podemos comer se estamos com a garganta inflamada? Meu nome é Sakina Sarangue. Gostava de saber, será que toda dor de garganta é sinal de amigdalite? Aqui é o João Antônio. Gostaria de saber se a poluição do ar pode causar amigdalite. Obrigada. Mércia, é isso que nós podemos colher a partir das ruas acerca de amigdalites. Doutor Machava, agora é consigo. Muito obrigada, Enia Lipanga, e obrigada a todos os telespectadores que deixaram ficar as suas perguntas e algumas curiosidades sobre o nosso tema de hoje, que é a amigdalite. Doutora Isabel fez uma pergunta muito interessante sobre o tratamento da amigdalite. Quanto tempo dura o tratamento desta doença? O tratamento da amigdalite dura um promédio de 7 a 10 dias. Estamos a falar de um tratamento quando estamos perante a uma infecção viral, com ou sem tratamento dura 7 dias. Agora, quando estamos perante a uma bacteriana, também dura 7 a 10 dias. Ok. O Vali perguntou o que é que não se pode comer quando se está com a garganta inflamada.
E acho que é a dúvida de muitos telespectadores que, por vezes, quando estão nesta situação, primeiro porque não conseguem engolir, porque a garganta dói, e depois não sabem qual é o tipo de alimento recomendável para este período. Bem, primeiro, quando estamos perante a uma crise de amigdalite, além das medidas gerais, que eu acho que depois falarei nas considerações, né, que consiste em gargarejar com água e sal, etc, etc. E o que se recomenda como alimentos, temos que nos alimentar com comidas mole, quer dizer, não muito expensa, quer dizer... Que fazem com que a garganta se esforce. Sim. Então estamos a falar das papas, as canjas, arroz muito bem cozinhado, em forma de papa. E podemos até inclusive nos alimentar de carnes, frangos, mas o tempo de preparação deve ser maior que o normal. Quer dizer, de modo a serem torturadas com mais facilidade. E tudo a uma temperatura, quer dizer, semi-morna. Ou seja, não, uma comida não muito quente, mas também não muito fria. Para poder, isso chamamos a uma temperatura mais ou menos de 37 graus. Para poder, porque ajuda, primeiro, atua como um anti-inflamatório e vai aliviando o processo inflamatório como tal. E, ademais, vai ser mais fácil a sua deglutição. Ok, muito bem. A Laumária perguntou por que as amigdalites já atacam mais no inverno. Isto é verdade, doutor? Sim. No inverno, devido à mudança de temperatura, a maioria dos mais jovens, das crianças, saem ao ar livre, sem agasalhar. Quer dizer, a mudança de temperatura do quente para o frio, ou do frio para o quente, isso faz com que haja mais mudança do pH dessa garganta e essa criança tornar-se mais suscetível às infecções à repetição. Muito bem. A Sakina perguntou se toda dor de garganta é sinal de amigdalite. Bem, não seria verdade, me entende? Por quê? Porque a dor de garganta pode ser de múltiplas causas. Inclusive até uma sepse dentária pode dar uma dor reflexa à garganta. Porque a garganta, bem, vamos dar um pouco mais da cultura médica aos nossos telespectadores. A garganta tem irrigação, quer dizer, tanto sanguínea assim como nervosa, me entende? Quer dizer, há nervos que vão para lá. O mesmo nervo que vai ao ouvido, vai ao dente, é o mesmo que também vai à garganta, entende? Quer dizer, um dente pode sentir uma dor na garganta por uma dor reflexa à garganta, entende? Tudo, chamamos isso a glossofaringe, quer dizer, que é um nervo muito grande que então ele é o responsável e tira muitas ramas para os dentes, para os ouvidos, quer dizer, mas não, e podemos sentir isso na garganta e se vamos ver a garganta não é a garganta, é o ouvido, por exemplo. Daí a importância de procurar um médico para ter um diagnóstico correto e não fazer automedicação, que é o que muitos dos nossos telespectadores fazem quando estão nesta situação. A poluição do ar, doutor, pode ser uma das causas da amigdalite? É a pergunta do João. João, isso? Sim, a poluição do ar, sim. É uma também das causas, por exemplo, a poeira, quando nós chamamos isso os alergênicos, quando estamos perante a muita poeira, inalando aquela poeira, entra pelo nariz, o nariz se comunica com a nossa garganta. Então, como uma resposta do organismo, começa a inflamar, porque ele tende a querer combater aqueles alergênicos todos, aquela poeira que nós estamos a inalar. Então, como uma resposta fagocítica, o organismo reage. E a primeira reação que vai ter é um processo inflamatório, e um processo inflamatório vem acompanhado com a dor e todo esse
calor, que é a febre, etc, etc. Pois é, a última pergunta é do Adérito. Esta pergunta é muito interessante. O consumo de piripiri pode piorar o quadro da amigdalite? Sim, o piripiri é um picante, me entende? Quer dizer, ele vai primeiro vai criando um processo alérgico. Quer dizer, o processo alérgico é o processo, o organismo começa a responder perante a uma coisa que lhe pica, me entende? Então, a primeira resposta é inflamar. E onde há inflamação, vai haver a dor, haverá toda Todos aqueles sintomas que nós estamos a referir. Ok. Doutor, são últimos instantes do nosso programa de Saúde e Vida, edição de hoje, em que estamos a falar sobre a amigdalite. Gostava que o doutor deixasse algumas dicas e orientações para todos aqueles telespectadores que nos acompanham neste momento sobre este tema, que é a amigdalite. A primeira orientação que posso dar aos nossos telespectadores é que não podemos automedicar. Isso é a primeira coisa. Porque, como nós falamos aqui, a amigdalite pode ser viral ou bacteriana. Se nós nos automedicamos, como gostamos de tomar antibiótico, amoxicilina, o Clavamox, como chamamos, né? E se é viral, nós vamos criando uma certa resistência, em que nós consideramos como droga da primeira linha o amoxicilina com ácido clavurâmico. Em realidade, o amoxicilina depois fomos potencializando com ácido clavurâmico, mas já agora também o famoso Clavamox é usado de uma forma, quer dizer, exagerada. Então, sem prescrição médica. Então, essas cepas, essas bactérias vão criando certas resistências ao Clavamox. Então, teremos que já usar os antibióticos de amplo espectro, que isto já, quer dizer, vai prejudicando, porque todas as drogas vão destruindo certas defesas do nosso organismo para poder resolver um problema. Então, não é aconselhável fazermos uma automedicação sem prescrição médica. Isto é a primeira recomendação. E se estamos perante a uma dor de garganta, por suposto, podemos fazer aqueles tratamentos caseiros, que são os gargarejos com água e sal, outros usam mel, limão, gengibre, etc, etc. Podemos fazer aqueles tratamentos caseiros, porque está escrito isso nos pampiros antes do Cristo, já os nossos antepassados também usavam e respondiam. Naquele momento talvez havia poucos médicos que agora, e tinham uma boa resposta. Podemos continuar, mas temos que ir observando. Se é uma garganta que já no primeiro dia estamos a fazer, não há melhoria, o segundo, já o terceiro dia temos que buscarmos um médico para poder fazer uma observação médica, ver essa garganta, se requer, não é quer dizer, já é uma complicação que requer já um tratamento de antibiótico ou outro tipo de medicação. Portanto, não é aconselhável fazermos uma automedicação. Pois bem, muito obrigada, Dr. Machava, pela sua disponibilidade. Esperamos contar com a sua presença nas próximas edições do nosso programa para nos esclarecer várias outras doenças que fazem parte do nosso dia a dia e que incomodam a muitos moçambicanos. Muito obrigado. Obrigada. Para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a amigdalite. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das nossas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp, no Facebook, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as novidades do programa Saúde e Vida e também da H2N. E já sabe que se não teve oportunidade de acompanhar esta edição de Saúde e Vida desde o início, pode fazer já a seguir no nosso YouTube. Tchau, tchau, cuide sempre da sua saúde e não se esqueça de prevenir-se da Covid-19. Até a próxima!